Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar aqui com a aula certa do sexto ano sobre divisão com números decimais. Certo? Então, primeiramente, né, a gente vai... Bom dia, gente. Bom dia. O pessoal tá conseguindo entrar, tá conseguindo ver. O celular, ele fica um pouco desfocado, tá? Mas dá pra ver, tá bom? Qualquer coisa, vocês me avisam. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá começar com a aula. Então, hoje o nosso assunto vai ser esse, divisão com os números decimais. A primeira coisa que a gente vai saber é o seguinte, tá? É que quando a gente vai dividir números decimais, por exemplo, vamos lá, 0,5 dividido por exemplo, 0,2, certo? Quando a gente tem esse tipo de divisão, geralmente o pessoal fica tudo assim, professora, eu não sei fazer. Realmente, divisão sempre é um pouco problemático, porque a gente já tem aquela dificuldade normal, tá? Não é nada demais. Realmente é um dos problemas, né, da grande maioria, é a divisão. Então, eu vou mostrar aqui algumas técnicas que a gente usa pra gente resolver essas divisões, tá certo? São algumas situações e a gente vai ver cada uma delas. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho a divisão de um número decimal por um número decimal, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é passar esta vírgula, tá? Professora, como é que a gente faz para passar como é que a gente vai fazer para a gente cancelar essa vírgula aqui, olha? Porque realmente não tem como a gente dividir números decimais. A gente vai usar táticas para resolver. Então, por exemplo, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou até pegar uma outra folha aqui para vocês verem que é a tática que eu vou usar, tá? Vamos dizer o seguinte, se eu tenho aqui, olha, 0,5. Se eu multiplico isso aqui por 10, essa casa aqui decimal, ela passa para cá. Isso aqui vai virar 5, certo? Porque, se eu for fazer, 0 vezes 5, vai dar 0. Aí, se eu for 0 vezes 0, dá 0, né? Aí, por uma casa, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 0 é 0. Aí, tem uma casa decimal, vem para cá, né? Aí, vai ficar 5,0, que é 5. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu tenho uma casa decimal, tá certo? De cada lado aqui, olha, eu vou multiplicar isso aqui por 10, dos dois lados. Certo? Porque quando a gente multiplica dos dois lados, a gente não tá modificando a conta. Então, o que é que acontece? Se eu tenho só uma casa decimal, gente, é porque eu tô meio fanha, porque eu tô muito gripada, tá? Aí vocês vão ter essa sinfonia de nariz entupido, mas qualquer coisa eu explico de novo. Vamos lá. Então, vocês estão vendo que só tem aqui, ó, um número depois da vírgula. Então, quando eu tenho só um número depois da vírgula, a gente vai multiplicar por 10. Se fosse dois números depois da vírgula, que a gente depois vai ver, a gente vai multiplicar por 100. E se fosse 3 números depois da vírgula, aqui, olha, então a gente multiplicaria por 1000. Então, na verdade, a gente vai estar transformando isso em números inteiros, ou seja, aqueles números que eu posso realmente dividir. Então, se eu tenho um número só antes da vírgula, é 5. 0,5 multiplicado por 10, é só você mover essa vírgula para cá, ou seja, ela sai. Então, vai ficar isso aqui, vai ficar 5 dividido. Aqui eu também multipliquei por 10, essa vírgula sai, olha. Porque o ideal é eu tirar esse 0, vírgula. É isso que eu tô fazendo. Quando eu multiplico por 10, eu tô tirando essa vírgula. Então, vai ficar 5 dividido por 2. Nessa situação aqui, o que é que acontece? A gente sabe que 5 não dá para dividir por 2. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou acrescentar um zero aqui, que isso aqui eu acho que os professores de vocês já ensinaram nas professores anteriores, e a gente acrescenta 0, Por quê? Porque quando a gente vai fazer a divisão, que a gente tem um número que não é divisível, a gente acrescenta um 0, e aqui no resultado a gente acrescenta o 0 e o vírgula, tá? Então, ó, quanto seria 50 dividido por 2? Nesse caso aqui, né, eu posso agora fazer eu vou fazer até mais 5, vou começar por 5, né? 50 logo, vocês podem se confundir, vamos com calma. 5 dividido por 2 dá 2, olha. Aí, 2 vezes 2, lembra que isso aqui é o contrário, né? A gente vai fazendo. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, sobrou 1. Esse 0 aqui agora desce e fica 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 10 menos 10, 0. Então, quando eu tenho um número, está certo, gente, que tem só uma casa decimal aqui, olha, eu vou multiplicar por 10, certo? E aí, eu vou cancelar esse 0, Depois, eu vou dividir normalmente, tá bom? Então, olha, isso aqui seria a solução, 0,25, tá bom? Vou dar outro exemplo para a gente fixar. Agora, eu vou colocar com 2 casas decimais. Então, vamos dizer que eu tenho assim, por exemplo, 0,48 dividido por 0,12, certo? O que é que acontece aqui? Olha, aqui eu tenho 2 casas decimais. 2 casas decimais. Então, o que é que acontece? Se eu tenho 2 casas, eu vou multiplicar isso por potências de 10. Mas aqui, olha, vai ficar 0, 0. E aqui, 0, 0. Certo? Por que 0, 0? Se é uma casa decimal, é um 0 só. Se aqui é 2 casas decimais, é 2 zeros. Ou seja, se eu tenho uma casa só, eu multiplico por 10. Se eu tenho 2 casas, eu multiplico por 100. Isso aqui vai cancelar o meu 0, tá bom? A gente vai ver isso muito lá em potência também, quando a gente for multiplicar. Mas, assim, isso não são regras apenas matemáticas, tá? Isso são artifícios para que a gente consiga resolver. Então, se é uma casa decimal só, multiplico por 10. Ó, veja que só tem um número aqui, ó, depois da vírgula. Nesse aqui, eu tenho que andar a vírgula, uma casa, 2 casas. Então, quantas casas eu vou andar? Eu vou multiplicar aqui, olha, pela quantidade de zeros, tá? É simplesmente para eliminar esse 0, Então, se eu já tirei, vai ficar 48 dividido por 12. Certo? Qual é o número que multiplicado por 12 chega em 48? Então, aqui, olha, é 4. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Se é 48 menos 48, dá 0. Encerrou a conta. Então, quando a gente tem divisões de números decimais, a gente vai sempre multiplicar por esses zeros daqui, ó, para passar a vírgula, tá bom? Vamos lá a outro exemplo agora. Vamos ver aqui. Certo? Lembra que isso aqui são só dicas, tá, gente? Porque se eu for falar realmente da propriedade, vai demorar muito. Então, eu prefiro usar de dicas para que vocês saibam como resolver. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho assim, ó, 0, próximo exemplo. 0,25 dividido por 0,5. Olha a bronca agora. Esse aqui tem 2 casas decimais. E esse aqui só tem uma. Então, o que a gente vai fazer, professor? A gente vai multiplicar por 10 ou vai multiplicar por 100? Então, nessa situação aqui, gente, a gente vai pela quantidade maior de casas. Se eu tenho aqui 2 casas decimais, então é o maior do que uma só. Então, eu vou multiplicar os dois lados por 100.
certo? E multiplicar por 100 quer dizer que a vírgula aqui, olha, vai sair 2 vezes. Então, aqui eu cancelo o 0, né? Porque eu posso, porque são 2 casas decimais. Vai ficar aqui, ó, 25 dividido por... Aqui ela andou uma vez. Só que ela tem que andar 2 casas, porque, olha, é 100. Quando ela andar 2 casas, esse espaço vazio você acrescenta um 0, ó. Então, cancela esse 0, e vai ficar aqui, ó, 50. Ok? Se vocês quiserem, deixa eu só pegar a calculadora para vocês darem uma olhada. Veja. Vamos usar aqui a calculadora para vocês observarem. Veja. Se eu coloco aqui, olha, 0,5 vezes 100, tá? Ó, vai dar 50. Porque a vírgula, ela vai andar uma casa, aí virou 5. 2 casas, espaço vazio, lembra que eu sempre preencho por zeros? Então, vai ficar aqui, ó, 50, tá bom? Aí, o que é que acontece? Eu sei que 25 não dá para dividir por 50. Então, eu acrescento um 0. E se eu acrescento um 0 agora aqui, é aquela mesma divisão que a gente faz, né, desde a 4ª série. Eu acrescento 0 e vírgula embaixo. Não mexo mais nesse número, tá? Agora vai ser o resultado, vai ser o número decimal. Aí, o que é que acontece? Eu vou dar outra dica pra vocês. 25 não dá pra dividir por 5? Dá. E eu tenho um 0 aqui e um 0 aqui agora, ó. Então, quando eu tenho 0 tanto no divisor quanto no dividendo, eu posso cancelar os dois. E vai ficar 25 dividido por 5, ó. Vai dar 5. Então, isso são táticas que a gente usa pra gente resolver essas continhas simples, bem básicas, bem certinhas, tá? Não tem aperreio nenhum, tá bom? Aí, o que é que acontece? Vamos lá. Peraí. Certo? Lembra que eu coloquei aqui, ó, um 0, porque não é 250, tá? Era 25. Às vezes eu coloquei esse 0 aqui porque não dava pra dividir, tá bom? Lembrem-se disso pra depois não errar, tá? Então, se eu acrescento um 0 aqui, olha, eu acrescento 0, aqui, ó, era 25 dividido por 50, tá? Ó, coloquei até aqui, ó. Aí, não dá pra dividir, certo? Então, a gente acrescenta esse 0 aqui e acrescenta 0, aqui no resultado, tá bom? E aí, ó, como eu tenho 0 aqui e 0 aqui, cancela e divide os dois números. 25 dividido por 5, 5, tá bom? Aí, olha, vou mostrar pra vocês na calculadora como é que ficaria isso aqui. Veja. A gente começou com a conta de 0,25 dividido por 0,5, não foi isso? Ó, se a gente for dividir isso na calculadora, vejam como é que vai ser. Vai ficar 0,25 dividido por 0,5. Deu 0,5, que foi esse mesmo resultado. A mesma coisa vai dar se a gente dividir 25 por 50. Ó. 25 dividido por 50 também é 0,5. Por que isso acontece? Porque quando a gente multiplica por 100 dos dois lados, a gente não altera o resultado, tá? A gente só tá tentando modificar para achar valores que possam ser divisíveis, que é como se fosse aquelas frações equivalentes que a gente viu, tá bom? Então, isso aqui vai dar o mesmo resultado, certo? Só que a gente usa dessas táticas para conseguir resolver. Aí, ó, vamos lá. Exemplo. Gente, eu não tô olhando os comentários, mas daqui a pouco eu olho, tá? Porque senão eu perco o raciocínio. Então, vamos lá. Vamos dizer que agora eu tenho assim, ó, 0, deixa eu colocar aqui um número bem simples, para vocês entenderem, depois eu vou complicando. 0,150 dividido por 0,15.
E aí, o que que acontece, ó? Nessa situação também, eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu só tenho 2. Qual é a maior quantidade de casas decimais? E aí, qual é? Coloquem aí nos comentários. Eu vou aproveitar e vou começar a ler aqui pra ver se vocês têm dúvidas aí, eu volto, tá? Vamos ver aqui. Coloquem aí. Gente, vocês estão conseguindo escutar? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Mas lembrando que a presença é de quem está aqui na live, certo? Não tem... Tem muitas pessoas que realmente elas faltaram por alguma justificativa, não tem problema nenhum. Porém, é a presença que conta, a presença na aula. Quem justificar, tudo bem, é uma falta justificada. Mas eu só coloco presença mesmo, comparecimento, em quem está durante a live, tá bom? Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu sempre tiro print de quem está realmente participando. O conteúdo vai estar gravado, não tem problema, você pode assistir quantas vezes vocês quiserem, eu vou mandar para o YouTube. Mas a presença é para quem realmente está aqui. Até quem tá no YouTube, né, eu vejo quem, assim que eu posto, vê. Porque não tem o Instagram, alguns já me falaram. Mas eles têm que comentar assim que eu posto, porque isso aqui é a aula, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A quantidade de casas decimais que é maior aqui, ó, nessa situação. Aqui eu tenho, sempre é depois da vírgula, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 números. Então, são 3 casas decimais. Nessa aqui eu tenho 1 e 2. Então, são 2 casas decimais. A maior quantidade de casas decimais aqui é 3, olha, porque tem 3 valores aqui depois do zero. Então, isso aqui quer dizer que eu vou multiplicar por 1 e eu acrescento os zeros 3 vezes, dos dois lados, tá? Por que isso? Porque eu tenho que tirar essa vírgula, eu tenho que cancelar a vírgula. Então, eu sempre tenho que andar a quantidade máxima de casas decimais que eu puder. Então, se aqui eu tenho 3 casas decimais, então são 3 zeros que eu vou multiplicar, tá bom? Então, vai ficar assim. Ó, andou 1, andou 2, andou 3, vai ficar 150. Dividido. Aí, aqui eu vou andar 1, 2, e aqui não tem. A gente acrescenta o zero por 150. Né? Quando não tem, a gente não acrescenta um zero. Então, o que é que vai acontecer? Quanto é que é 150 dividido por 150? E aí? E aí, quem sabe? Gente, de graça, ó, porque eu posso cortar esses zeros, ó. E aí? Quanto é que dá o resultado dessa divisão? Gente, vixe, meu Deus. Isso, muito bem, Ana Beatriz. Se eu tenho 150 dividido por 150, eu corto esse zero aqui, ó. É 15 dividido por 15. Todo número dividido por ele mesmo é 1, ó. 1 vezes 15 ou 1 vezes 150 é o próprio número, ó, dá zero. Tá certo? Então, essas são algumas táticas que a gente usa para resolver esses números decimais quando é com divisão. E não é tão difícil. É só você saber que você precisa saber a quantidade de casas decimais e acrescentar zeros. É uma brincadeira de zeros, tá bom? Vamos lá. Próximo exemplo agora. Gente, desculpem a gripe. Eu tô espirrando muito, tô com muita coriza. Eita. Faz semanas que eu tô gripada e é horrível. Vixe, meu Deus. Vamos lá. Peço desculpa a vocês terem que escutar essa sinfonia de zoar, né? Vamos lá. Vamos dizer aqui que eu tenho 5, tá? Dividido, por exemplo, sei lá, por 0.
0,3. Certo? Então, assim, vejam só, eu tenho um número que é inteiro, obrigada. Eu tenho um número que é inteiro, que é o número 5, né, que ele tá lá, não é decimal. E eu tenho 0,3. Gente, a mesma tática que eu vou usar. Se eu só tenho uma casa decimal, tá? Eu vou multiplicar por 10, né? Porque eu acrescento só um zero. Então, eu tenho que multiplicar por 10 dos dois lados. Vixe, Maria, eu vou vontade de espirrar. Vixe, vamos lá. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer, ó, 5 vezes 10, 50. E aqui vai ficar, passa essa casa, cancela esse zero, certo? Obrigada, minha gente, por entender. Tá horrível aqui, mas vamos seguir. Então, ó, cancelou esse zero, fica 3. Certo? E aí, como a gente já tirou o decimal, aí a gente vai... Obrigada, gente, obrigada. A gente vai continuar a divisão. Então, ó, 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Pra chegar em 5, sobra 2. Vixe, Jesus. Obrigada, gente. E aí, desce o zero. Qual é o número que, multiplicado por 3, chega próximo de 20? Nessa situação aqui, ó, é 6. Eita. Obrigada, gente. Ó, 3 vezes 6 dá 18. 18 para chegar em 20, sobra 2. E aí, ó, quando a gente não tem aqui mais para acrescentar, você acrescenta um zero. E aqui você acrescenta um vírgula, ó. Certo? Então, veja o que é que eu fiz. Eu fui dividindo. Aqui era 5, virou 50, porque eu multipliquei por 10, certo? Aqui era 0,3, virou 3, porque eu cancelei esse zero. E aí, o que que acontece? Eu vou dividir 50 por 3. Então, vai ficar 5 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Para chegar em 5, sobra 2. Esse zero que tá aqui, ó, ele vai descer e vai virar 20. 20 dividido por 3 não dá. Então, dá 6 aqui, olha. Porque 3 vezes 6 dá 18. 18 para chegar em 20, sobrou 2. 2 não dá para dividir por 3. Então, o que é que acontece? A gente acrescenta um zero. E como a gente não tá mais no começo da conta, a gente só acrescenta o quê? A vírgula, tá? Então, vai ficar 20 dividido por 3 de novo, que a gente viu que foi 6. Gente, vocês estão notando que sempre aqui vai ficar sobrando 2 e aqui vai sempre ser 6? Quando a gente vê que o resultado ele se repete sempre, a gente chama esse tipo aqui de divisão, esse tipo de número, de dízima periódica. Certo? E o que é que acontece? A gente não precisa escrever isso a milhares de números. A gente simplesmente coloca assim, olha, 16,6 e bota um tracinho em cima. Esse tracinho significa que esse número aqui, ele vai até o infinito, ele se repete, tá? Então, não tem problema nenhum. Geralmente, quando eu vou fazer qualquer cálculo, tá? Eu sempre considero pelo menos 2 números depois da vírgula. E geralmente, quando eu colocar na questão, considere só um número, aí você só coloca 16,6, tá? Sempre vai ser assim. Quando eu disser, considere 2 números, aí vocês colocam, tá? Aí vocês colocam mais de um número, tá bom? Mas isso aí vai ser infinito. Nunca vai deixar esse resto 2, tá? Sempre vai ficar dividindo e a gente sempre vai sabendo que é 6, 6, 6 até o infinito. E isso a gente chama de dízima periódica, tá bom? Então, quando acontecer isso nas divisões, vocês não tem problema nenhum. Você simplesmente colocar um tracinho em cima e diz que é dízima periódica, tá? Então, a gente viu aqui algumas situações de divisões. Lógico que tem infinidade delas. Por exemplo, tem números, né, que eles são... Se eu coloco aqui, ó, o 17, que é o número primo... Vou até colocar aqui como exemplo. 17 é o número primo. Aí eu coloco 17 dividido por 2.
Gente, toda vez que eu for dividir, eu sempre tenho que ver os números que são próximos. Por exemplo, na multiplicação, né, de 2, vamos lá. É 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, por aí vai, né? 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. Lembra que quando a gente vai fazer divisão, a gente tá fazendo uma multiplicação, né? O contrário para achar esse número. Então, é super importante vocês saberem a tabuada, né? O segredo da divisão é você saber tabuada, tá bom? Então, vamos lá. Na casa de 2, qual é o número mais próximo de 17? Se a gente for ver, né? Aqui dá 1, aqui dá 4, aqui dá 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Se a gente for ver o mais próximo de 17, ó, é o que vem antes dele, 16. Ou seja, o número que multiplicado por 2 dá próximo de 17 vai ser quem? 16 aqui, ó, que é o número 8. Então, ó, 8 vezes 2 é 16. 16 para chegar em 17 sobrou 1. Esse 1 aqui eu não tenho como dividir. Então, o que é que acontece? Eu acrescento um 0 e aqui eu acrescento uma vírgula, certo? Então, vai ficar 10 dividido por 2, que é quanto? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, ó, não sobra nada. Então, toda vez que eu tiver qualquer número também que dê um resultado decimal, lembre-se que se eu não consigo dividir por esse número, eu vou na tabuada e eu sempre acho os números próximos. Ou seja, essas continhas aqui, ó, vocês têm que saber de cor e salteado, né? Para vocês conseguirem fazer as divisões. Outra dica que eu tenho a dar, né, quando você vai fazer divisão, é que vou fazer em forma de fração, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui o número 70 dividido por 7, certo? Ó, vejam que aqui não tem um 0 embaixo, mas é 0 em cima. Eu repito o 0 no resultado e divido só o da frente. 7 dividido por 7, 1. A mesma coisa se eu tivesse vários zeros. Por exemplo, se eu tivesse 160 não, 16.000. Vou colocar um bocado de zero. Dividido, por exemplo, por 800, certo? Olha o que vai acontecer. Se eu tenho 0 em cima, 0 embaixo, ó, eu vou cortar essa altura de zeros e eu vou dividir só o inteiro, ó. 16 dividido por 8. A gente sabe que é quem? Que a gente viu aqui, ó. Que o número que multiplicado, ó, por 8, que dá 16, é 2, ó. Então, vai ficar 2, ó, 16 dividido por 8 é 2, e 0 sobrou aqui. Não tem embaixo, você acrescenta no resultado. Então, nas divisões com 0, tudo que a gente tem que olhar é que a gente pode simplificar eles, tá? Sem 0 em cima, 0 embaixo, você corta. Se sobrou um 0, você acrescenta no resultado, que não tem problema nenhum. Por exemplo, vamos lá, outro exemplo aqui. 720 dividido por, sei lá, por 30. Ó, eu vou pegar aqui, corto, olha, o 0 de cima, 0 de baixo. Aí faço 72 dividido por 3, tá? Qual é o número que multiplicado por 3 que dá 72? 24. Lógico que isso aqui vocês iriam ter que multiplicar, né? E ver qual é o número que chegava próximo a 72. Ou ir dividindo individualmente, por exemplo. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, sempre lembrem disso, tá, gente? Se eu tô fazendo uma divisão que tem 2 zeros, eu posso cortar. Se for a quantidade de zeros, eu corto. Se não tem zero, você acrescenta, tá bom? Sempre lembrem disso, porque isso são táticas que a gente usa para a divisão. Certo? Gente, por hoje a gente vai encerrar com esse assunto de divisão. Eu vou deixar uma atividade lá no Google Class, tá? Semana que vem, vocês sabem, tem a gincana. Então, a semana toda é só gincana, tá, gente? Só gincana. Não tem aula, é só a gincana mesmo. Essa semana, a gente vai só encerrar alguns conteúdos que faltam, né? Que, como eu falei pra vocês, tinha alguns conteúdos da terceira unidade que eu iria deixar pra quarta unidade. Por quê? Porque corre o risco de vocês não entenderem nada, não é?
quando a gente passa um monte de assunto, um monte de coisas numa unidade só. Então, eu deixei alguns assuntos. O próximo que a gente vai ver, por exemplo, divisão. Era só esses exemplos que eu tinha que dar e explicar para vocês. Mas eu achei que era muita coisa para acrescentar na outra unidade. Então, o que é que acontece? A gente encerrou já. É só isso. É só esses exemplos mesmo que eu precisava passar para vocês, tá? Mas assim, o próximo assunto que a gente vai ver vai ser potência. E potência é um assunto que vocês realmente vão precisar estudar bastante. Inclusive, é como se fosse assim, decorar mesmo, porque eu vou passar uma tabuada de potências que eu sempre disponibilizo. Gente, vocês vão usar até o ensino médio. Tem muito aluno que sempre fala isso, né? Os alunos que me conhecem sabem o quanto é importante essa tabuada de potência. Porque eu vou falar a mesma coisa, né? Que eu sempre falo nas minhas aulas. Quando era, acho que, 6º ano, chegou uma aluna nova, né, de outra escola, e aí o professor estava passando justamente esses assuntos de potência e de raízes. E ele perguntava assim, qual é a raiz quadrada de 144? Quanto é 12 ao quadrado? E ele não sabia responder tudo. E assim, eu era a melhor aluna da sala e eu não sabia de nada. Então, eu ficava horrorizada, gente. Eu ficava muito triste porque eu não sabia responder. Dizer como é que essa menina é o crânio? 13 ao quadrado, 20 ao quadrado, 22 ao quadrado. Então, assim, eu ficava horrorizada. Eu disse, poxa, eu vou estudar muito pra ser igual a ela, inteligente. Então, esse assunto vocês vão estudar pro resto da vida. Certo? Ele é super importante para equações do 2º grau, para vocês resolverem qualquer tipo de conta na matemática, geralmente usa potência. Então, é um assunto muito importante e aí a gente vai continuar com ele, tá bom? Inclusive, depois vocês vão ver que existe potência de número decimal, existe propriedades de potências, que a gente também vai ver. Então, é muita coisa. É um dos assuntos primordiais da matemática. Então, não faltem aula, não deixem para depois. Se não conseguiu assistir a aula, assiste, tá, gente? Depois, não entendeu, assiste de novo. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, por isso que eu tô fazendo aqui no Instagram, que é justamente para deixar disponível, tá gravado as aulas. E aí, até a próxima, tá? Lembrem de avisar os colegas que quem não está participando das lives, a presença não está sendo marcada, tá bom? Tá certo? Gente, até a próxima aula. Façam as atividades lá do Google Class. Lembrando que eu não aceito mais atividades pelo WhatsApp, só pelo Google Class. Nem que seja botar só a resposta final, assim, por exemplo, 0,25, certo? Gente, é o dinossauro da minha filha, meu Deus do céu. Aqui, é pra marcar. Olha, vocês vão colocar só as respostas finais no comentário particular, se não conseguir anexar a foto, tá? Mas eu não aceito mais as atividades, tá certo? Via WhatsApp, tá bom? Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não entendeu, vocês têm a possibilidade de assistir de novo, tá certo? Eu vou encerrar porque eu vou postar lá no Google Class e também vou postar no YouTube a aula, tá bom? Tchau, minha gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Façam um favor pra mim. Vocês comentam aqui quando o vídeo ficar disponível. Vocês comentam o nome de vocês, tá certo? E o polo, porque essa mesma aula vai pra vários polos. Então, pra eu fazer a chamada, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Beijos. Obrigada por ter participado da aula. Até.